Boa noite. Boa noite a quem estiver entrando por aí. São 19 horas, daqui a pouco a gente vai começar a nossa atividade. Então, bem-vindos a quem estiver chegando. Quem for chegando, vai colocando o nome, dando um alô aqui no chat. Estamos vendo quem está chegando por aqui. Aninha, você consegue colocar, por favor, quando as pessoas falarem no chat as frases aqui, pelo menos até a fala do Bruno, para eu conseguir ir lendo? Leonardo Fragoso, boa noite, Marina Lemos, Thaís Pinheiro, Wilson da Silva, estou olhando aqui na outra tela enquanto eu não vejo aqui, Yuri Rocha, Adnalzir, adoro quando você está presente, Lisandra da Costa, boa noite a todos que estão chegando, Elizabeth Terra, vamos lá, a gente vai esperar um pouco as pessoas entrarem para daqui a pouco a gente começar. Boa noite a todos, obrigada pela presença, sejam todos muito bem-vindos. Estou pedindo a Aninha, que é a nossa produção, para ver se coloca aqui, porque facilita, enquanto as pessoas estão entrando, eu ver aqui embaixo o que as pessoas estão escrevendo no chat. Por enquanto eu não estou vendo, eu estou vendo em outro lugar, então vocês me perdoem quando eu olhar para o ladinho. Então, Ana Carla Moraes, bem-vinda. Aí, agora sim! Tá ótimo. Boa noite. Geisa Gomes, boa noite. Elvira Guerra, boa noite. Boa noite a todos e todas aqui presentes. O pessoal está entrando, a gente tem um número de inscritos bem grande, o que nos deixa muito felizes no interesse em participar de mais essa ação de formação do projeto Habitar a História na edição de Santa Cruz. Então, vamos esperar um pouquinho mais, 2 minutinhos, só 2 minutinhos, até 7h05 para a gente começar. Peço a paciência de vocês. Bem-vinda, Francisca, mais uma pessoa aí entrando. Vamos lá, vamos ver quem chega mais. Dando as boas-vindas aqui a todas. Maria de Fátima, boa noite, Maria de Fátima. Obrigada pela presença. Vamos lá, vamos lá. Só mais 1 minutinho e a gente começa. Em respeito às pessoas que chegaram na hora, né? A gente sabe que às vezes tem trânsito, a gente sabe que às vezes a gente chega cansado do trabalho. Para a gente realizar uma ação dessa online, a gente tem que contar com as pessoas, a colaboração, o engajamento das pessoas, mas a gente sabe que é difícil. Então, a gente agradece muito a participação e o interesse. Andressa, boa noite, obrigada pela presença. Então, só quando dá 7h05, aí a gente começa, tá, pessoal? Mais 1 minutinho. E já deu 1 minutinho. Então, vamos lá, vamos começar. Então, boa noite a todos, todas e todes. Meu nome é Tatiana Richa. Eu faço coordenação geral do projeto Habitar a História. Eu sou uma mulher branca, de olhos azuis, estatura média. Estou vestida com um vestido verde-limão, com as unhas vermelhas, um brinco com triângulos azul, branco e cinza. Sou uma mulher loura, de 45 anos, e uma pessoa apaixonada pela história, memória, arte e patrimônio e por pessoas e lugares. Então, essa sou eu dentro da coordenação e idealização do Habitar a História. Matheus, obrigada, bem-vinda.
Então, para quem está chegando e não conhece ainda o Habitar a História, o Habitar a História é um projeto que busca promover o reconhecimento da história e memória local como recursos fundamentais para enfrentar os desafios contemporâneos, contribuindo para a valorização da riqueza e da diversidade dos lugares, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso, ao fomentar o diálogo entre o patrimônio, a arte e as expressões culturais como pontos de conexão entre os eventos históricos e sociais. Esse é um pouco do Habitar a História. A nossa abordagem, ela busca contar a história de lugares através de diversas narrativas, reconhecendo as múltiplas camadas que compõem um território e a memória como parte integrante da identidade de uma comunidade. A gente busca, na verdade, e através das mais diversas ações que a gente tem no Habitar a História, entender como a história pode moldar o futuro, como pode contribuir para o entendimento do presente e mudar o futuro. A primeira edição do Habitar a História aconteceu em Santa Cruz, bairro localizado na zona oeste do Rio de Janeiro. Muitos aqui inscritos são de Santa Cruz ou têm alguma atividade em Santa Cruz, mas muito bacana, a gente tem pessoas de outros lugares inscritas aqui para conhecer um pouco mais sobre esse projeto que teve a sua primeira edição em Santa Cruz. Esse projeto, na edição de Santa Cruz, foi realizado pela Rizoma Cultura, pelo Instituto Europeu de Design e contou, em Santa Cruz, com a parceria do Núcleo de Orientação e Pesquisa Histórica de Santa Cruz, o NOP, uma instituição muito importante e representativa na história e na memória de Santa Cruz, do Timeline-Fi, quem desenhou nossa linha do tempo, e com o patrocínio da Ternium, através da Lei Federal de Incentivo à Cultura. E para conhecer um pouquinho mais do Habitar a História, antes da gente entrar e falar um pouquinho do que vai ser essa formação, eu peço para a Aninha passar um vídeo que a gente apresentou no lançamento da Linha do Tempo, de Santa Cruz, que eu acho que todos vocês vão gostar. Qual é a melhor maneira de compreender o passado e aprender com ele? A história nos ajuda a entender como vivemos hoje e nos guia para o amanhã. Ela nos explica muito, mas como nos é contada? Qual é a relevância da nossa história e a memória local? O que conhecemos dos acontecimentos passados e o que não conhecemos daquilo que está à nossa volta? Como patrimônio, a arte e as expressões culturais podem ser pontos de conexão entre os eventos históricos e sociais do nosso território. Quais foram os personagens dessas histórias e quais são aqueles que fizeram história, mas ainda não foram contados? Como podemos nos apropriar dos acontecimentos passados para fazermos as melhores escolhas que influenciarão o futuro do lugar que vivemos? Habitar a História é uma iniciativa que busca promover o reconhecimento da história e da memória local como recursos fundamentais para enfrentar os desafios contemporâneos. E te convida para fazer uma viagem a Santa Cruz. Uma história agora contada através de seus movimentos sociais, festejos e culturas populares, da natureza e ambiente e do espaço vivido do bairro. Conhecer o seu rico patrimônio cultural material e imaterial. Conhecer inúmeras instituições, pessoas e coletivos atuantes no território. A Linha do Tempo te convida a viajar, olhar para trás, anos atrás e voltar novamente para ontem. Queremos que você destaque o que é relevante para você no agora. Descubra novas e novas conexões e compartilhe conhecimento. Navegue nos acontecimentos e perceba que os eventos do tempo não são isolados, mas sim estão todos interconectados, se apropriando, habitando a história do seu lugar para projetar futuros. Obrigada, Aninha. Então, vocês viram um pouco do que é o Habitar a História. O Habitar a História tem ações de pesquisa, tem ações de formação de jovens criativos, por isso que vocês viram todos esses jovens aí maravilhosos no vídeo. Eles participaram de uma formação
em Design Thinking, realizada pelo Instituto Europeu de Design, e ele tem como desdobramento o desenho de uma linha do tempo digital que conta a história de um lugar. E a gente realizou essa linha do tempo digital para Santa Cruz, que hoje está disponível gratuita e com acesso ilimitado através dos canais digitais. Ela é hospedada na plataforma Timelinify, mas todos vocês podem encontrar o link de acesso no Instagram do Habitar a História, no Instagram do NOP, no Instagram do Timelinify. Eu queria agradecer aqui, antes da gente continuar, a presença da Gília e da Hannah, que são as pessoas que fazem um trabalho de Libras e acessibilidade do Habitar a História. Falar que o Habitar a História é um projeto que tem como premissa a acessibilidade, é um dos nossos princípios. Todas as nossas atividades contaram com acessibilidade. A linha do tempo, ela conta com acessibilidade. E a gente não só realizou isso como dentro das nossas ações, mas a gente entende que a gente é um projeto que acaba por promover, divulgar e fortalecer a importância da acessibilidade nas ações culturais. Então, mais uma vez, muito obrigada pela participação da Inclua, que foi super importante no auxílio, no aconselhamento e no desenho das ações de acessibilidade com a gente. Então, agora, dando boas-vindas a vocês para essa atividade específica, dentro das ações do Habitar a História, a gente tem a formação. Considerando que a gente tem uma linha do tempo, que a gente tem processos de pesquisa, a gente está falando sobre o passado, mas falando sobre o passado para promover futuros, para promover visões de futuros, nada mais importante do que a gente também realizar ações educativas, principalmente para professores, educadores, agentes multiplicadores, que queiram levar os conteúdos que a gente desenvolveu na linha do tempo, e da estrutura, inclusive, do Habitar a História, para dentro da educação, para usar esse conteúdo em abordagens educativas. Então, nós tivemos uma ação de formação com 3 módulos, e esse é o terceiro e último módulo, infelizmente, mas felizmente sendo concluído com sucesso. Os 2 primeiros módulos, eles tiveram como temas as abordagens educativas e o uso da plataforma digital, respectivamente conduzidas pelo Bruno Almeida, que vai estar com a gente aqui hoje, e pelo Rogério, que é o CEO do Timelinify. E hoje a gente vai fazer a última, que vai falar sobre história e memória local. A gente tem como a pessoa que vai ministrar esse conteúdo, o Bruno Almeida. Ele vai falar sobre a linha do tempo, obviamente, mas ele vai falar sobre como trabalhar a história e memória local nas abordagens educativas. Então, eu queria dar as boas-vindas, de novo, dar as boas-vindas a vocês todos, os nossos agradecimentos pela presença, espero que seja muito rica a oficina para vocês, e dar as boas-vindas ao Bruno Almeida para ministrar os conteúdos que a gente vai ter aqui nessa noite. Olá, boa noite a todos. Eu me chamo Bruno Almeida, sou um homem negro, né, alto, estou usando óculos, cabelo preto, cortado à máquina, barba para fazer ainda, na correria não consegui dar um jeito nela ainda, e estou usando uma camisa mostarda, né, mostarda marrom. Boa noite a todos. Eu estava já falando aqui com a Fabiana, né, que aí veio do Caju, falei, não me deixa nervoso, não. Né, que aí a gente saindo do nosso local, né, a gente enfrenta o novo, né, e aí essa é uma grande oportunidade também, e fico muito feliz, né, de estar ampliando, né, e discutindo e conversando com vocês sobre esse tema que é bem tranquilo aqui para o NOP, né, que a gente está baseado justamente nesse trabalho de história local, e justamente tendo como suporte, né, maravilhoso esse trabalho que é a linha do tempo, né, do Habitar a História Santa Cruz, que é uma grande oportunidade, na verdade, da gente poder entender os mecanismos de pensar uma história local, né? E aí não só a gente tinha conversado com a Tatiana, né, para essa oficina, nessa primeira parte, eu ajudar, né? E eu fiquei feliz de ver pessoas de
de outros bairros, né? Porque a proposta também era essa, né? Assim, de como, de alguma maneira, a nossa experiência aqui de Santa Cruz, né, fomentar atividades de história local em outros espaços, né, em outras localidades pela cidade, pelo mundo, enfim. E aí fico muito feliz aí nessa integração de a gente ter conseguido atingir aí o pessoal fora de Santa Cruz. E principalmente, obviamente, o pessoal que está em Santa Cruz e entender, né, como é que essa história é importantíssima e fundamental para a gente, né, como a Tatiana bem disse, construir futuros, né, a partir desse passado. Podemos começar com a apresentação? Senão eu vou falando, o professor é terrível, né? Que ótimo. Obrigado, Natália. Aí, mais uma para me deixar nervoso. Que legal. Pode passar. Do Adaptar a História, né? Vou fazer um panorama aqui, está aí o processo, né, para a gente poder conhecer esse trabalho maravilhoso da linha do tempo, né? A gente tem dividido na história de Santa Cruz, né, a nossa proposta de navegabilidade sobre essa história foi pensado também em como essa história, de maneira, ela pode estar vista e ser absorvida, né, com camadas, né? Assim como a vida, né, da gente, a gente tem várias facetas e várias perspectivas, horizontes, pontos de vista, né? A história de Santa Cruz também ela tem várias camadas, né? A gente pensou, né, bastante sobre quais as camadas, né, dessa história de Santa Cruz é interessante para a gente contar e que, de certa maneira, conseguisse abarcar, obviamente não a totalidade, né, que a gente não, história a gente não fala do total, mas boa parte, né, do que a gente conhece e boa parte do que a gente precisa conhecer para auxiliar na construção desse futuro, né, esse futuro que a gente quer com mais igualdade, né. Basicamente foram divididos em 5 camadas, né, porque aí quem está com a internet aí para poder visualizar, a gente tem a camada natureza e ambiente, né, que é uma forma da gente observar e absorver essa história de Santa Cruz através desse viés, né, de como a questão da relação do homem com a natureza, né, e também com esse ambiente que a gente construiu e com o ambiente que a gente recebeu, né, no sentido não só ambiental, no sentido de política, mas também ambiental no sentido do que a gente pode fazer para entender, né, a nossa geografia, vamos dizer assim, do bairro, né? E entender também, por exemplo, a nossa característica, né, de longo tempo no processo histórico como um espaço rural, né? Isso também é interessante, que faz a nossa relação com a natureza. A outra camada é espaço vivido, né? E aí roubando, né, dialogando bastante com a geografia, né, de pensar esse espaço, né, territorial, esse pedaço do planeta Terra, que a gente vivencia ele, né, e como é que a gente constrói, a partir desse espaço vivido, a ideia de lugar, a ideia de território, né, e em outros aspectos, também a ideia da própria identidade, né, que a gente vai construir conforme a gente vive esse espaço. Né. A outra camada, né, eu acho que eu sou super fã dela, eu sou meio suspeito, que é os movimentos sociais, né, enxergar a história de Santa Cruz a partir também dos movimentos sociais, muitos deles endógenos, né, movimentos sociais de luta, principalmente nos aspectos culturais do bairro, né, que traz esse protagonismo do morador, das associações, de todo esse movimento para a mudança ou manutenção dos nossos direitos, né, direitos culturais, direitos sociais também. É um viés de grande mobilização e de movimento histórico que a gente pode observar que sempre ocorreu, né, ao longo da história do bairro de Santa Cruz. Outro aspecto também, que é uma demanda nossa, muito do presente, né? A gente tem um bairro aí com muitos aspectos culturais, grandes referências culturais locais e para o mundo, e que é festejos e cultura popular, né? A gente se enxergando como um bairro suburbano e periférico, a gente produz uma cultura, né, específica e relacionada com essa relacionada com o bairro e o restante da cidade,
né? E também dentro dessa cultura popular tem muito movimento social, tem muita relação com a natureza, né? E também tem muita mudança, né? Muita mudança para o desenvolvimento integral do bairro, a partir também das ações das festas e da cultura popular. E o outro, né, que aí foi uma grande participação assim, e foi um grande ganho, que também impulsiona para a gente estar nessa oficina hoje de história local, é a relação Brasil e o mundo, né? Muitas coisas, eu sempre brinco com o pessoal, é chato você conversar com o historiador de Santa Cruz, porque tudo aconteceu em Santa Cruz, né? Basicamente tudo. A gente tem a nossa versão, né? Então deve ser muito chato ouvir Santa Cruz em uma roda fora, né? Porque praticamente tudo. Você tem processo de aviação, né? Esses dias, né, Tatiana, até para trazer de novidade, que estávamos numa exposição itinerante e não sabia da ligação, por exemplo, da base aérea de Santa Cruz com a Guerra das Malvinas, né? Então, assim, é muito interessante. Então, tudo tem Santa Cruz, então tem mais essa informação aí para a gente ir desenvolvendo. Então, essa relação Santa Cruz, Brasil, Mundo sempre coloca a gente num certo protagonismo, né? E demanda da gente muito conhecimento sobre isso. Não sei se eu estou falando muito rápido. Deixa eu... E aí eu trouxe esse mapa aí que eu usei, né, eu sempre nas minhas provas, que é a ideia, e isso é um grande recurso. Teve o professor José Renato também, que ele fez um painel na antiga escola dele também, seguindo esse pensamento que achei ótimo, né? Que aí é se localizar, né, no planeta, vamos dizer assim, né? Então você tem aí o mapa do Brasil, o mapa do estado do Rio de Janeiro, e do estado do Rio de Janeiro o mapa da cidade, né? E do mapa da cidade a gente tem em destaque aí o bairro de Santa Cruz, né? Então a gente é parte integrante, obviamente, do país, e essa relação, né, a necessidade da gente estudar, né, e se perceber basicamente nessa relação entre a macro-história, né, que é essa camada, né, Brasil e o mundo, e as nossas outras camadas aqui, ligadas estritamente ao nosso território, que seria essa história local, né, que aqui a gente dividiu, né, vamos dizer assim, ou melhor, não divisão no sentido de que elas não se interconectam, né, mas que elas estão melhor apresentadas, né, por esses vieses, que é natureza, espaço vivido, movimentos sociais e festejos e cultura popular. Pode passar. E aí eu acho que dentro dessa ideia que a gente sempre fala de Santa Cruz, e sempre como longe também, esse aí é um mapinha, né? Essa parte em laranja era a antiga estrada real de Santa Cruz, né? Que liga de Santa Cruz aí, se eu não me engano, esse ponto aí da Ponte dos Jesuítas até o bairro, né, da Quinta da Boa Vista, em São Cristóvão, e mostra, né, justamente essa ligação, esse fio condutor, né, e pensando na história da cidade como uma artéria, né, que ligava o bairro de Santa Cruz ao centro do Rio de Janeiro, né, e especificamente, né, o bairro de São Cristóvão. Eu gosto de trabalhar essa linha, né, e esse mapa aí, com essa estrada, para mostrar os acessos, né, as ligações e as conexões possíveis a partir desse próprio território, né, dessa localidade, e a ligação dela com as outras partes da cidade. Isso é fundamental. Hoje a gente fala muito sobre mobilidade e é importante saber em que ponto, né, essa mobilidade, como era, né, tempos atrás, e como está pensando essa mobilidade para o futuro, né? E aí a gente tem esse ponto aí que liga dois pontos, né? Oeste e leste da cidade, né? O extremo leste e o extremo oeste, e como essa relação entre a zona central, né, da cidade e o bairro de Santa Cruz vai se construindo ao longo do tempo, né? A própria ideia, né, de mudança de zona rural, né, velho oeste, né, sertão carioca, de velho oeste carioca, para o subúrbio da cidade do Rio de Janeiro, né? Então, essa mudança também de comportamento, de urbanização, é interessante e cabe
uma análise local sobre isso. Pode passar. E dentro desse processo que a gente tem, eu vou ler aqui para a gente, dessa nova perspectiva da história, né? Depois eu coloquei a referência, né, do livro, né, da revista que eu tirei, e foi ótimo assim, a gente poder pensar como nenhuma grande novidade a gente trabalhar com história local. Eu acho bem legal a gente partir de alguns conceitos, até quando a gente pensa em projetos educativos, em justificativa, né, em entender isso, não só para quem é da história, mas quando a gente vai trabalhar isso dentro da escola, né, enquanto educadores, né, qual o nosso referencial teórico para você trabalhar com a história local. Né? Então, eu vou ler, porque acho que ajuda a gente a entender um pouco melhor. Né? Do movimento dos análises, né, iniciado por Marc Bloch e Lucien Febvre, desvalorizava esse tipo de história estritamente política e factual. Centrada em torno de alguns grandes personagens, os análises acusavam a história clássica de negligenciar a maior parte das realidades humanas. Próximo da antropologia, ele coloca em cena atores até então ignorados por serem mais modestos e menos visíveis. Os análises fazem uma crítica política da história tradicional, como sendo uma história apenas das elites e do poder, que desconsiderava a história da maioria. Essa corrente foi reforçada após a Segunda Guerra Mundial, em fins dos anos de 60 e durante a década de 1970, no que ficou conhecido como o movimento de 1968. Nesta época foram postas em destaque todas as formas de marginalidade como atores privilegiados da história: os operários, os imigrantes, os camponeses pobres, as minorias étnicas e as mulheres. Né? Isso é interessante, né, para a gente pensar de como, né, a gente está falando aí de relativamente movimento recente, né, de 1950, e que vai ganhando corpo, né, e também se desenvolvendo a partir também dos pensamentos dessa ciência, né, que passa a ser, se propõe a deixar de ser somente uma narrativa factual desses grandes personagens e passa a observar esses outros atores. E, em decorrência disso, né, você quebra e cria novos horizontes, né, novos lados nesse caleidoscópio do passado. Né? E, entre eles, dessa forma de você entender o passado, você pode agora, né, a partir desse movimento, de escrever história, de saber o passado a partir desses personagens, né, que até então estavam ignorados numa historiografia mais tradicional. E que agora ganham o cena, né, ganham o centro de cena para poder ser falado também, né, no mesmo nível e sem nenhum demérito sobre esses processos históricos, até para ajudar a compreender, né, a realidade, né, do presente. E nesse campo, né, esse movimento político historiográfico dos análises vai desenvolver, né, no que seria essa história local, né, que hoje também está em processo de desenvolvimento, né, eu vou falar um pouco mais para frente sobre isso, né, desenvolvimento dessas perspectivas, mas é importante a gente trazer e lembrar, né, que é um movimento que vem valorizando, né, e propondo essa nova perspectiva da história para os outros personagens. Né? E onde vivem esses outros personagens? Eles vivem também em outros lugares do tecido social, né? Em outros espaços geográficos que não os grandes centros. Né? E aí que a gente entra, mais uma vez, nesse processo de perspectiva histórica. Né? Onde estão os operários? Né? Nos subúrbios, nos bairros operários. Né? Onde estão as minorias étnicas? Né? Onde estão as outras formas de habitação da cidade, onde estão as favelas e por aí vai. Então, essa história, né, não só de atores temáticos, vamos dizer assim, operários, trabalhadores, mulheres, minorias étnicas, mas também descentraliza onde essa história pode acontecer. Né? E isso é um trabalho importante e interessante para a gente chegar nesse trabalho aí de história local. Pode passar. Quem tiver dúvida pode colocar no chat também, né? Pode fazer a consideração, porque aí depois a gente retorna, né? E aí a gente conversa um pouco melhor sobre isso.
E aí, obviamente, né, a partir desse processo dos análises, né, a gente vem para uma história, né, uma nova perspectiva da história, como uma história popular. Né? Era quase que natural ela vir, né, já que você está falando agora não só do rei ou da rainha, mas você está falando dos outros personagens políticos, né? E nesse sentido de uma história não só da alta burguesia, né, como a gente poderia dizer, mas também desses operários, né, que constroem, né, que compõem essa vida fabril e por aí vai. E eu vou ler outro pedaço também, que é muito interessante, que é também uma referência que eu indico para todo mundo. Cadê ele aqui? Né, que eu utilizo bastante, que é esse livro, né, que é a recuperação da história local urbana, né, da Ana Feliz. E é muito interessante, ele maravilhoso, é uma cartilinha maravilhosa assim, para o pessoal poder utilizar bastante isso, quem trabalha com história local ou pretende trabalhar com história local. No livro diz assim, né? No caso da história, a corrente tradicional se mostrou por muito tempo incapaz de representar e de levar em conta a dinâmica histórica de sujeitos sociais que passavam despercebidos. Mulheres, grupos populares urbanos, cultura popular, etc. Pouco se sabe a respeito de como viviam as pessoas dos bairros nos tempos da colônia ou qual tenha sido a sua contribuição para a independência. Nos anos de 1960, com os novos enfoques dos estudos históricos, como a história dos marginalizados, ou a história popular na Europa e na América Latina, a cultura popular começou a fazer parte da historiografia de muitos países. E aí, mais um referencial para a gente poder pensar, né, e ver que a gente está indo, né, ao encontro desse novo pensamento. Né? O projeto Habitar História Santa Cruz, ele está ultimamente, né, está nadando aí tranquilamente sobre essa perspectiva. Né? Quando a gente traz as camadas, a gente traz perspectivas de natureza, espaço vivido, festejos de cultura popular, né, movimentos sociais, a gente está trazendo para esse território de Santa Cruz esses movimentos da história. A gente está trazendo para Santa Cruz esses movimentos de mudança, né, e de projeções, né, porque se você está relacionando com a natureza, você está projetando o futuro aí também. Né? E a gente traz consciência para os nossos processos históricos do passado. Pode passar. Quem tiver dúvida ou alguma coisa com relação à fala, pode escrever aí no chat, tá? Por favor. Aí a gente tem outro mapa, né, dessa história de Santa Cruz aí dentro desse trecho aí da cidade, né? E aí é só mais um elemento para a gente poder ficar com água na boca de como fontes, né, de documentos e formas de a gente utilizar essa história de Santa Cruz. Pode passar. E aí é que tá, né? E a gente necessita de uma história local, né? Que essa é uma das perguntas também feitas a partir, né, dessa referência. E é uma pergunta, né? E é interessante, né? Porque eu gostei desse trecho aí da Circe, que traz para a gente me deu uma reflexão bem interessante e eu queria compartilhar com vocês. Mas antes eu vou ler. A história do Brasil tem sido apresentada e introduzida no ensino escolar como resultante da Europa. Na visão liberal mais tradicional, o descobrimento é o momento fundante da nação e as relações do mundo europeu com as populações nativas ocorrem em função de transformá-las em grupos civilizados, moldados segundo o modelo ultramarino. Também para os que trabalham com os modos de produção, o nascimento do Brasil se explica pela lógica do mercantilismo europeu. Assim, em ambas as propostas, o Brasil nasce na Europa e, casualmente, em Portugal. Trata-se, portanto, de uma história nacional que não se origina no espaço nacional, mas no lugar central do capitalismo emergente. Eu acho isso bem legal, né, quando eu estava pensando nessa parte das oficinas, trazer essa ideia, né, de uma história do Brasil, né, uma história local, que não é feita a partir desse local. Né? É sempre de cima para baixo, né, a partir
desses contextos, né? Então, como se o Brasil, né, ele não tivesse uma autonomia histórica por si só, né? Então, ele é uma história que não é local, né? Então, e não é local do Brasil. Eu achei legal isso, porque naquele primeiro mapa, né, que a gente está aí no Brasil, né, e a gente está bem do Brasil, estado do Rio de Janeiro, cidade e bairro de Santa Cruz, a gente, né, pode incluir o Rio de Janeiro, o Brasil no contexto da América, né, na América do Sul, do continente americano, né, e aí é interessante a gente traz uma outra escala, né, em que ponto também a história do Brasil precisa ser local também, né, uma produção de pensamento, de história a partir dessa história do Brasil, né, e pensar a história do Brasil também com esse viés de uma história local, né, desconectada de outras áreas, vamos dizer assim, ou interligada com outras áreas, mas autônoma em certa medida, né, ou com alguma projeção dessa relação, né, de que ecoa e resiste e existe e produz uma história a partir deste espaço vivido, que no caso seria o Brasil. Então, achei interessante dessa perspectiva mais macro, né, que a gente está sempre acostumado em trabalhar com história local, para a gente parece que é dado já, né, uma visão mais ampla desse território do Brasil, algo do tipo, e no final a gente tem essa história local, né, de mundo, né, Brasil e o mundo, e que é interessantíssimo a gente poder trazer sobre isso. Pode passar? Né, e quais que problemas, né, existem para que se acredita e que se acredita que pode ser explicados, né, compreendidos a partir da história local. E quando a gente fala de história local, e aí é uma problemática e um trabalho que a gente fez muito no Habitar a História, que é o que é história local, né? Que história local é essa, né? Que história local é essa que vai ajudar a gente a contribuir, né, para o futuro, né? Que vai auxiliar a gente a pavimentar esse caminho para o futuro a partir dessa história, né, que a gente conhece, né? E que histórias são essas que permitem a gente ter identidade, que permitem a gente recuperar essa autoestima, que permitem que a gente entenda honestamente os processos históricos que ocorreram ao longo da história do bairro de Santa Cruz e que, apesar disso e com isso, né, projetar esses futuros, né, e entender como essa história de Santa Cruz, seja, abre aspas, positiva ou negativa, né, ou qual aspecto tem, para a gente poder trabalhar. E quando a gente, e já é dado justamente um ponto de atenção, quando se trabalha com história local, e aí eu vou passar a dica, deixa eu só ver aqui no chat, né, dos amigos que são de outras partes da cidade, né, que é a Natália, né, da Praça Seca, né, tem outras pessoas de outros bairros, né, a Fabiana do Caju. Quem é de outro bairro, eu gostaria que colocasse aqui para a gente poder, até eu poder, né, comentar melhor como foi esse processo também das escolhas e das demandas que a gente tem, né, para a gente poder entender, né, esse processo, que eu acho que é uma grande aula para mim, né, enquanto coordenador do NOP, né, coordenador geral desse processo, né, de pesquisa, né, e junto com o Guaraci, com a Keila, com a Tamires também, e os bolsistas nesse processo aí da pesquisa. A Yuri de Guaratiba também, Andressa de Bangu, Comendador Soares, que legal! Aí agora eu fiquei nervoso, agora. E assim, porque como é que a gente pensa uma história local que vai funcionar, André de Campo Grande, e como é que vai funcionar isso, né? Como é que eu penso uma história local num bairro, né, de mais de 450 anos, e aí no livro, tanto no livro da Ana, como até um livro que é distribuído, né, gratuitamente para a rede de professores, através do Programa Nacional, né, do Livro Didático, né, que é esse aqui, Somos Mestres, né, quem é do Estado tiver acesso, né, escola pública, ele é fornecido, né, para educadores. Dentro da história local, é sempre ficar atento
né, Eliane aí de Cosmos também, ficar atento ao processo de não reproduzir, né, de não ser o espaço de reprodução de elites. Né? E isso é muito interessante, porque quase que naturalmente, quando se pensa há muito tempo atrás, no processo de pesquisa sobre histórias locais, né, histórias de localidades, de bairros, enfim, de cidades até, né, se pensava como uma história local nada mais como uma reprodução desses grandes personagens. Né? Então, são grandes personagens, né, do Brasil, né? Você tem o imperador e por aí vai, e aí você transfere esses grandes personagens para as grandes famílias dessa produção, dessa localidade. Né? Então, você reproduz uma lógica do trabalho da história local, né? Totalmente, de certa maneira, alienada, né? Não problematizadora da própria realidade. Né? Então, uma história local durante muito tempo, né? E eu cheguei compartilhar aqui com vocês alguma coleção de produção bibliográfica sobre história de cidades, sobre bairros, né? E que é um tema que eu acho que é muito interessante, né? Então sempre tem, quando eu morei no interior, por exemplo, Campos dos Goitacazes, todas essas cidades do interior, elas produzem sua história local, obviamente, né? E vejo na tela. Não sei se aconteceu alguma coisa. Bruno, deu uma travadinha, mas você já voltou. Ah, tá, beleza. Essa internet. Tá. Opa, caí, mas levantei. Deixa eu recuperar aqui. Então, é muito legal, né? Quando a gente fala desse processo de história local, é importante pensar, né, que história local é essa que a gente vai estar contando. Né? Essa é uma história das elites locais. Né? E isso é interessante, é um ponto, né, do pessoal que está aí dos outros bairros, das outras cidades, ficar atento a isso, né, de como essa história local ela é ou não é problematizadora, lá na perspectiva, né, dos análises, né, uma história problema, né, e problema não por cri-cri, né, mas é uma história que vai problematizar esse presente, né, perguntando, né, os porquês do presente, né, o porquê das coisas serem do jeito que são, né, não somente uma história descritiva, né, desse passado a partir desses personagens políticos, né, e políticos de poderes políticos e econômicos daquela localidade. Então, o primeiro ponto de atenção é que história é essa que vai, de certa maneira, abranger e impulsionar, né, as pessoas para um futuro desejável, né, um futuro participativo, democrático, onde se constrói, né, novas perspectivas de viver, né, de viver em harmonia e por aí. Então é interessante a gente pensar, né, e a partir desses objetos, né, desse passado e dessas perspectivas sobre o que seria essa história local. No caso aqui nosso, né, da Habitar a História, então a gente teve, obviamente não só eu, teve o suporte também dos outros pesquisadores, né, da gente delimitar os eventos dessa linha do tempo. Né? Esses eventos da linha do tempo, eles não só são marcados pela sua representatividade temporal, né, a sua singularidade enquanto fato histórico, né, inegável, mas também com a possibilidade dele ser percebido, né, e utilizado como elemento fundamental para transformação, né, como elemento que é imprescindível para a gente poder compreender o presente, né, olhando esses fatos do passado e do presente para a gente poder pensar o futuro. Acho que a história, hoje em dia, né, eu acho que ela tem, e as ciências humanas, no geral, a gente não pode menosprezar o nosso poder enquanto ciência, né, enquanto tecnologia social de entendimento. Né, sem os aspectos e sem esses elementos históricos, a gente fica parcialmente, né, fica uma compreensão imparcial, né, e
desse passado, né, e desse presente, né? Você fica com uma sensação de vazio, né? Uma incompletude de compreensão da realidade presente, né? E as ciências humanas, e no caso aqui, né, defendendo a minha ciência, a história, né, são suportes fundamentais para se pensar esse presente. E aí um ponto de alerta é justamente esse, né, que esses problemas que podem ser explicados a partir dessa história local e são fundamentais, né, para isso. Então, quando a gente fala desse compreender essa história local, é compreender, por exemplo, eu vou trazer aqui, até para vocês navegarem, né, na linha do tempo, que foi agora há pouco tempo, a festa de São Jorge, né, o festejo de São Jorge no Largo do Bodegão. É uma festa, né, um festejo, porque ele tem regularidade, né, ele acontece anualmente, reúne fiéis, ele tem uma transversalidade também no sentido de participantes da festa, né, dessa festividade, né, e aí como ele pode impulsionar esse futuro, né? Se você tem uma festa que, em certa medida, ela é diversa, né? Porque ela não contempla somente os devotos da fé católica, né? Você tem o lado profano da festa, você tem a movimentação cultural em relação ao espaço físico, que passa desde que seja o bloqueio da rua, a procissão, os fogos, e você tem toda uma vivência desse festejo, e você aguarda, né? E, para além dos memes, né? Nem que seja pela feijoada do dia 23 de abril, né? Você está inserido nesse processo da festa, né? E é interessantíssimo pensar essa festa como um processo que vai carregar com a gente essa identidade, né? A gente passa aí por ideias de grandes eventos, né, mas os pequenos eventos também mostram o nosso potencial de organização, de sociabilidade, né, e de respeito que a gente deseja para o futuro, né? Então, patrimonializar esse processo, né, de local, independente de ter registro ou não, como um bem oficial, é fundamental para a gente enquanto morador, né? Eu, como morador de Santa Cruz, eu espero todo dia 23 de abril a festa de São Jorge no Largo do Bodegão, né? E aí eu vou para pesquisar a partir da história local, quando surgiu a festa, os movimentos, né, de altos e baixos, no sentido de grande movimentação, pouca movimentação, como é que foi a festa na pandemia, né? Como é que foi, né, fazer a festa, se teve a festa, se não teve, enfim, como foi essa relação. Será que tem relação com o bodegão, com o boiadeiro do cavaleiro, né, do bodegão? Então, a partir de um evento presente, né, e uma realidade muito local, né, porque festa de São Jorge, o dia de São Jorge é para o Brasil inteiro, né, enfim, para o mundo todo, que é católico, mas em Santa Cruz ela tem uma especificidade, porque ela garante para quem mora no bairro o status, né, de festejo local, né? Eu não sei como é nos outros bairros, né? O pessoal dos outros bairros me ajudem aí, né? Mas o fato de você ter uma capela, e até antes mesmo da capela existir, e é isso que é o bom da história local, já existia essa festejo de São Jorge, e é interessantíssimo você, a partir dessa história, ver que a comunidade local, independente de ser católica ou não, espera essa festa, né? E se relaciona com ela como um elemento de identidade, né? Então a gente problematiza essa história, né? Quais os processos desse festejo popular, por exemplo, aí, para poder ajudar a gente a entender. E assim outras camadas da própria história do bairro, né? A gente fala aí sobre, infelizmente, a gente está vivendo aí a questão das enchentes, né, na região sul do Brasil, né, essa tragédia, e é interessante saber que no processo de história de Santa Cruz a gente passou também por enchente, e mais não só passar por enchente, né, nesse processo de urbanização, né, da nossa relação com a natureza e o ambiente, é pensar que o bairro de Santa Cruz, aí de uma história local, né, e aí as suas relações, pensar que o bairro de Santa Cruz é uma grande baixada, né, é baixada de Sepetiba. Então, todos os rios, né, passam por Santa Cruz, vão desaguar em Sepetiba. Então, se você não faz
E no processo histórico, você percebe isso desde o processo dos jesuítas, acho que eu já disse isso na última oficina, né, do trabalho do professor José Renato, que está estudando também esse processo dos rios, né, desses canais artificiais, para ajudar a escoar essa água, né, para a plantação de arroz, enfim, da parte da agricultura dos padres jesuítas, lá em 1750. Né? Então, assim, é muito importante. Eu gosto de usar sempre a data de 1752 por causa da fonte dos jesuítas, mas em 1752 já tinha esse trabalho de relação com a natureza e o ambiente para a drenagem dos pântanos de Santa Cruz, né? De fazer dique, por aí vai. Então, tem várias perspectivas de uma história local que ajuda a entender não só esse lugar que a gente vive e a relação que a gente tem. Né? A gente está indo aí por questões de demanda, né, de entendimento de mudanças climáticas, mas sem saber que não ignorar o fato, né, que Santa Cruz tem essas especificidades locais aqui, né, que foi no bairro de Santa Cruz que os jesuítas, né, com a mão de obra escravizada, produziram esses canais que ajudavam a esse escoamento. E se não entender entender esses canais, né, não como valão hoje em dia, né, o rio, né, mas como processo de uma engenharia hidráulica que a gente hoje desconhece. Né? E aí tem, até para exigir do poder público, a constante drenagem desses canais que ajudam, obviamente, a não alagar o bairro de Santa Cruz e processos similares. Pode passar. E aí, a gente tem essa perspectiva de produzir essas abordagens, né, sobre uma história da localidade, né? E aí eu já botei aí, já tirei a história local, né, para a história da localidade. É muito importante, né, a gente pensar esse processo. Né? O NOP tem essa carreira aí de mais de 40 anos de processo de estudo da história da localidade, né? Deixa aí o registrado, né, o carinho pelo Benedito de Freitas, pelo professor Simvaldo também, aos meus recentes pesquisadores, o Vitor, né, Guaraci, Keila, o Isra também, de paciência, que tem auxiliado a gente também, além de outras pesquisas sobre a história da localidade de Santa Cruz, que ainda não chegaram no NOP, né, ainda estão na universidade, em dissertações de mestrado, doutorado, que a gente ainda não costurou com a nossa prática aqui de museu. Mas é interessante pensar nesse processo, né, da importância dessa história da localidade, do processo de pesquisar essa história e diferenciar, né, quando a gente vai começar a produzir, né, essa história. Eu já dei o spoiler anteriormente, né, ficar atento a não ser uma reprodução de uma história política, né, dos grandes personagens locais. Né? Então, eu fazer e abre aspas, né, achar que estou fazendo uma história da localidade, restringindo somente às grandes famílias, né, ou aos detentores do poder político e econômico daquela localidade. Né? Hoje, vamos dizer que é mal vista, né, nesse processo de falar de localidade. Né? As problemáticas humanas, elas ocorrem em qualquer espaço geográfico. Então, é de prestar atenção, né, nesse processo da pesquisa, esses movimentos sociais. Né? Então, a gente tem, por exemplo, movimentos de cultura periférica, né, de valorização, por exemplo, das culturas faveladas, na cidade como um todo, no Brasil como um todo, no mundo como um todo. Né? E aqui em Santa Cruz não seria diferente você ter movimentos de valorização de personagens ligados a essa cultura das periferias, especialmente das favelas e comunidades do bairro de Santa Cruz. Né? Então, essa relação constante que a história local ela tem, né? Ela acontece, ela não é necessariamente, como eu posso dizer, um tipo de história. Na verdade, ela é uma perspectiva de história para entender a sua realidade. Né? Como Santa Cruz, a gente tem, por exemplo, que é um tema bem interessante, quando a gente fala, por exemplo, de processo de industrialização. Né? Eu estou aqui no Palacete Princesa Isabel, né, que é o Centro Cultural de Santa Cruz, e ele é ótimo para a passagem do tempo. Né? Então, eu considero ele a primeira grande indústria, né, aqui
de Santa Cruz, antes mesmo da gente pensar em distrito industrial, talvez já tenham até pensado, mas pensando em indústria enquanto escala de produção, né? Então você tinha de uma área rural, né, vamos dizer assim, uma certa modo, né, de abate de bovino, né? Mas quando você instala aqui um matadouro público municipal, né, para poder atender a demanda da cidade inteira, você tem aí uma instalação de uma grande indústria, né? Historicamente, ela é um quarteirão inteiro, né, que vai gerar posteriormente o quarteirão cultural do matadouro. Então, você tem um quarteirão inteiro, né, e, obviamente, seus desdobramentos, né, suas áreas de abrangência, desse impacto, né, da natureza do ambiente do matadouro público de Santa Cruz, né? E aí que vai produzir suas elites locais também, né? Eu até gosto de falar muito, né, do pessoal sobre das estações de trem que vêm, né, de estações senador Camará, senador Vasconcelos, né, são esses senadores ligados a essa elite local de Santa Cruz a partir, né, da existência desse matadouro. Falar de história local é simples, você pode falar tranquilamente sobre essa elite, mas problematizá-la na perspectiva dos análises, lá desde 1950, né, não somente reproduzir uma história narrativa, mas trazer essas problemáticas, por exemplo, que a gente trouxe para a linha do tempo, da Primeira República, né? A questão de como era o processo eleitoral, né? O médico vira senador, né, dentro de uma Primeira República, quais as implicações disso, né? E você vai se debruçar no processo da pesquisa, né? E aí você entra no embate político-partidário, né? Tinha gente, metade era a favor, né, do Júlio, por exemplo, e metade era contra, né? E aí vai, né? Então você já problematizou essa narrativa sobre o passado do bairro a partir de um único personagem, né? E aí você traz esse jogo de escalas, né, entre o macro e o micro, né? Existia o que o Getúlio Vargas vai falar de República Velha e que a gente chama, né, hoje de Primeira República, mas principalmente esse processo eleitoral, de todo esse jogo político no início e como esses personagens que detinham poder, um status, um poder político importante dentro dessa localidade de Santa Cruz. Então, é um trabalho muito feliz, né, e que a gente conseguiu aí, não foi fácil, né, Tatiana, a gente produzir essa quantidade imensa de textos sobre Santa Cruz, com uma riqueza de detalhe, com um material para a gente poder utilizar bastante em sala de aula. Tatiana, vê para mim o tempo, tá? Que senão acelera para a gente poder ir para a parte das dúvidas dos educadores aqui também. E aí, continuando aqui, da história, né? Então, a gente tem métodos qualitativos e quantitativos para abordar o conhecimento sobre o passado da localidade, né? Então, qualitativo é o bom e velho, acho que eu não coloquei... coloquei sim. A história oral, né? Ela tem uma qualidade, ela tem um fundamento, ela é de uma extrema necessidade, né? Para a gente poder pesquisar a história da localidade a partir dos personagens viventes ali, né? Então, é o primeiro passo para quem quer trabalhar com história local, se debruçar sobre os recursos da história oral, né? E a história oral em vários suportes hoje em dia, né? Você tem os vídeos, você tem todo esse... dos vídeos, você tem todo esse produção, vamos chamar assim, que está com áudio gravado, né? Áudio e vídeo, então você tem aí os relatos e tudo mais, que é um recurso fundamental para trabalhar com a história local. E pulando, né, que eu já pulei aí, história local é diferente de folclore também, né? É um outro ponto de atenção nesse processo, que foi bem abordado aqui no livro da Ana, e eu acho super fundamental, porque às vezes também vira, né? E esse a gente teve todo o cuidado e toda a atenção, mas é importante a gente pensar essas manifestações culturais como festejos e cultura popular, mas aí o folclore está no sentido do demérito da palavra mesmo, do senso comum, né? Não folclorizar uma manifestação cultural, né? A história local dos causos, né, locais, os mitos, né, no sentido de folclorizar uma realidade sem ali a comprovação científica, né? Qual o recurso, né? Qual o referencial teórico,
qual o trabalho feito, né, de pesquisa, quais as ciências auxiliares que foram utilizadas nesse processo para você fundamentar essa história da localidade. Né? Isso é fundamental e é todo esse cuidado que a gente teve aí, a gente teve a sorte, né? O NOP tem essa sorte, esse protagonismo de ter gigantes, né? Para a gente poder subir nos ombros, né? Essa expressão, e observar melhor. Né? Então, já tinha trabalhos, né, como eu já citei, do Benedito, do professor Simvaldo, de outros pesquisadores, e hoje, mais recentemente, eu gosto muito de citar também o trabalho da professora Soraya, da área de geologia, por exemplo, né, que auxilia a gente a entender a origem, né, das pedras que compõem aqui atrás, né, as pedras da construção do Palacete, da Ponte dos Jesuítas. Isso é um ganho imenso, né, com relação a isso. Outro ponto, né, já indo do 1, 2, né, o 2 eu já falei, o 3, né, pensar essa microhistória, né, que aí é o método mais usual para a gente justificar, no sentido também de referencial metodológico para trabalhar com a história da localidade, é pensar numa microhistória, né, a partir daquele fragmento do tempo, né, o recorte temporal, e também dentro desse recorte espacial dessa microhistória. Então, vou dar um exemplo. Na nossa camada movimentos sociais, a gente tem a Dirce Galvão, uma líder comunitária, né, que quem não conhece está aí na linha do tempo para conhecer, de um trabalho excepcional na comunidade do Aço, aqui em Santa Cruz, e que esse personagem, né, esse fato, essa pessoa, né, da Dirce, ela conta uma história macro. Né? Eu falo da Dirce, mas eu falo de todo o movimento de mulheres periféricas, do subúrbio, de grandes cidades. Né? Então, falar da Dirce é da Dirce, né? Não nego a sua especificidade de pessoa, a sua individualidade, né? Seus processos pessoais, históricos, mas ela também ajuda a contar como é a luta, as angústias e os propósitos e as construções de futuro que foram feitas não só por ela, né? Por várias mulheres protagonistas e até de outras comunidades de Santa Cruz, né, que têm esse protagonismo de trabalhar. Então, com a Dirce, eu consigo dar conta, né, utilizando a microhistória, de pensar todo esse processo de mulheres periféricas que trabalham com cultura, né, em comunidades carentes no Brasil e no mundo. Então, existem várias Dirces, né, por aí, e aí e a nossa aqui do Aço, né? E a gente, nesse processo aí do Habitar a História, a gente vai descobrindo novas Dirces no Aço, Cesarão, Antares, João 23, né? E vários outros processos também, né? Assim como também aproveitando, falando de manifestações de movimentos sociais, eu sempre gosto de citar muito dos meus camaradas lá da Biblioteca Marginal. A Biblioteca Marginal é um movimento do GECE, né, e cabeçada aí pelo GECE, e que tem a especificidade do Antares, de uma ocupação. Quando a gente para ver a capacidade, a potência de uma ocupação de uma biblioteca dentro de um antigo posto de policiamento numa favela, isso é de representatividade por si só muito grande. Né? E aí não seria somente a perspectiva de uma biblioteca não comunidade, existem várias, e aí essa é um movimento de literatura, né, de conhecimento não formal para as pessoas das comunidades, e, enfim, de imaginar seus próprios futuros e entender sua realidade. Mas a Marginal, ela é uma microhistória, né? Ela está ali, ela tem esse processo, o GECE, todo o corre, né, da Marginal, mas ela também está ajuda a entender esse movimento literário de periferia, né? Você tem várias hoje, né? Felizmente, você tem vários movimentos de bibliotecas comunitárias, alguns projetos até incentivados pelo próprio governo, de bibliotecas comunitárias em comunidades, em lugares de vulnerabilidade. Então, é fundamental esse processo, né? E ter essa microhistória que ajuda a entender esse movimento maior, né? Então, a Marginal, ela é GECE, ela é esse movimento
do Antares, dos moradores do Antares, mas ela também é um movimento de toda pessoa que mora em favela de querer ter acesso a bons livros e boa literatura. É esse jogo, né, de escala que a gente sempre está envolvido. E aí outro ponto também do 4 é o enfoque no espaço geográfico, né? E aí é interessante porque quando a gente fala de história local, ela é um processo de entendimento. Então, diferente da microhistória, né, que ela trabalha com normalmente uma história de vida, um período curto, né, já tem uma metodologia e academicamente referendada, vamos dizer assim, né, de senso comum dentro da academia, a história local ela é um processo, né, é uma forma de você entender uma realidade, como eu já disse. E ela não é necessariamente, não precisa necessariamente respeitar o espaço geográfico da unidade geográfico-administrativa oficial, né? Então, aqui a gente delimita bem o bairro de Santa Cruz, né? Porque no nosso espaço vivido a gente vivencia. Quem mora em Santa Cruz mora em Santa Cruz, e quem mora em Paciência mora em Paciência, quem mora em Cosmo mora em Cosmo. É a nossa sociabilidade aqui. Então, super cabe, né? E aí a gente respeita a nossa diferenciação das divisas geográficas que a gente tem dentro do bairro de Santa Cruz. Mas pensar a história da localidade, ela pode ser Zona Oeste, ela não precisa ter um território, né, vamos dizer assim, extremamente definido a partir de uma perspectiva oficial, né? Assim como eu posso ter uma história local menor ainda de uma história do Antares, uma história do Aço, por exemplo. Eu posso ter, não preciso necessariamente seguir uma unidade geográfica oficial, né, para pensar a história local, né? Então, eu posso ter até outro jogo de escala, que é a história regional, né, de uma região maior também. E aí, outra parte também que é fundamental para a gente ter essa abordagem da criação de história local é movimentos sociais, né, e suas ações no espaço geográfico vivido. O espaço geográfico vivido é aquilo que eu já falei, né? A gente tem, quando você pensa em história local, e aí para a gente não cair no vício de somente reproduzir uma história política dos detentores do poder econômico e político, pensar a história do local a partir dos movimentos sociais. A partir desses movimentos, como a gente tem na nossa linha do tempo, dos movimentos sociais, como a DIRCE, como a Biblioteca Marginal, como o ITD, como as Mariamas também, você tem esse processo, né, de grandes movimentos de valorização da cultura preta, movimentos de pensar mobilidade urbana, enfim, vários pensamentos, né, e movimentos sociais, movimentos LGBT, QIAP+, eles acontecem em um lugar no mundo. Infelizmente, ele não está no espaço, né? Mas ele acontece no mundo, e se está no mundo, está em algum lugar, né? E esse lugar ele pode ser problematizado e deve ser problematizado as reverberações disso no território de Santa Cruz. Então, quando você traz os movimentos sociais para a linha do tempo e você traz os movimentos sociais para a sua abordagem sobre história local, você passa a ter uma história cada vez menos focada nos grandes personagens da política local, né? Dos personagens, volto a dizer, dos detentores do poder político e econômico dentro da localidade. Porque o movimento social ele atravessa, ele é micro, ele é macro, né? Você tem movimentos de mobilidade urbana que são pensados fora do bairro de Santa Cruz, mas que também acontecem dentro de Santa Cruz. É uma passeata do BRT, é todo esse processo que a gente que vive nesse espaço vivido se relaciona com o mundo. A gente está no mundo e o mundo dialoga, né? A gente, de certa maneira, a gente interage com o resto do mundo nos nossos processos de história local. Então, pensar quais os movimentos sociais. Tem o pessoal aqui, por exemplo, vou pegar só para cutucar aqui o pessoal, a gente tem, por exemplo, eu vou pegar aqui, Fabiana, você ficou... Não, Ivonete, Comendador Soares. Agora nem me lembro mais ou menos que fica próximo da onde. Me ajuda aí, Ivonete. Mas vai dizer assim, quais os movimentos sociais que tem Comendador Soares? Porque casas antigas,
das famílias tradicionais, uma grande rua do comércio, um grande benfeitor local, todo lugar tem. Todo lugar tem. Né? De Bangu você vai ter a família Guilherme da Silveira, Santa Cruz você vai ter as famílias políticas, como já até citei do Júlio Cesário de Mello, que é um grande personagem, isso é válido, a gente tem esse recurso material das casas antigas, do material de antiguidade que existe nesses lugares, mas e quais os movimentos que você traz sociais para isso? Então você, vamos dizer, pulveriza, ou melhor, mistura bem e traz para a realidade possível esses movimentos sociais. Então, quando eu falo do Júlio Cesário de Mello, eu tenho que falar o processo de eleição da Primeira República. Aí eu trago o movimento social. Né? Eu trago o movimento social para entender como era o processo de eleição no bairro de Santa Cruz. Né? E aí eu posso entender as escolhas e a partir daí, pensar, né, e entender melhor essa parte aí sobre a produção da história da localidade. Ah, tá, Nova Iguaçu. Então, maravilha, assim, não tinha de ideia essa parte aí de Comendador Soares. Pode passar. Acho que eu já estou encerrando já daqui a pouco. Aqui era tudo laranjal. Meus alunos tem um meme, né? Que aqui era tudo mato quando eu cheguei. Né? E é importantíssimo, né? Essa parte. E aí, algumas propostas pedagógicas que esse é também nosso diálogo aqui, é como a gente reverberar e utilizar esse material que é, fundamental para as aulas de história e para a gente entender todo e qualquer projeto. Né? A gente tem aí, por exemplo, efemérides políticas acontecendo, eventos, né? Por exemplo, esse ano é ano de Olimpíada, né? E tem esses eventos históricos que acontecem, essas efemérides que acontecem, mas é interessante, se a gente quer um trabalho constante, né, com relação a essa mudança de mentalidade desses lugares que a gente está propondo produzir e, de certa maneira, acompanhar o desenvolvimento dessa parte, né, do bairro, né, dessa parte sobre a proposta pedagógica. E a gente tem, né, sempre a questão dos patrimônios. Né? Eu já disse isso na nossa última oficina e não canso de repetir, né, porque a gente vive com relação a essa parte patrimonial, é que é fundamental. O patrimônio é um ótimo recurso como proposta pedagógica para a história local, né? Porque ele está inserido num tempo, né? Ele é produzido por um fato histórico, né? Sejam as casas antigas da própria família, e você traz esse patrimônio para dentro de um movimento social, né? Por exemplo, aqui em Santa Cruz, a Ponte dos Jesuítas. Né? Você tem aí esse processo de construção macro, né? De processo de irrigação, você traz os movimentos sociais, que é o movimento de trabalho mesmo, né? Qual a relação de trabalho, como era pensada essa questão, e se era pensada ou não essa questão ambiental. Né? Teve alguém que falou aqui no comentário, que eu vou já dar pausa já, para poder interagir aqui com vocês. A gente tem, por exemplo, alguém comentou um hangar do Zeppelin, né? Qual o movimento social, qual o processo? Tá, foi um hangar construído para o aeroporto, né, de dirigíveis e tudo mais. Tá, e aí beleza. E o movimento social? Então, assim, qual é a relação? Trazer, né, não só o movimento, mas trazer essas camadas, que essa grande inovação do projeto Habitar a História é trazer essas camadas para a gente olhar esse passado. Né? Qual a relação desse hangar, né, por exemplo, com festejo de cultura popular? Né? Há quem diga, e eu sou uma dessas pessoas saudosas, né, deixar registrado aqui, que tinha um evento, né, que era aberto ao público, e eu acho que a gente tem até uma fotografia dessa época aqui, que era a base aérea de portas abertas. Né? E era um festejo no sentido de celebração, né, desse processo da Força Aérea Brasileira, e que era aberto para a população do bairro de Santa Cruz participar. Né? E eu acho que não acontece mais. Então, ou eu não fui convidado, mas assim, tem esse movimento que sente, né, o bairro sente essa questão
de movimento social, né? Como é que é o hangar e sua relação com festejo e cultura popular. Né? Então, a gente pode olhar essa história de Santa Cruz, e essa também é uma proposta pedagógica interessante, olhar através dessas camadas, né? Não só os eventos que já estão selecionados dentro de cada camada, mas também propor a troca. Né? E o legal da linha do tempo, do design, né, e do Timelinify, é que você interage, né? Você tem essa possibilidade de se reconectar, de interação daquele evento histórico com os outros eventos, com outra camada. Então, assim, a navegabilidade da plataforma e da linha do tempo é perfeita assim, para a gente que sempre teve essa demanda e a felicidade de ter todo esse suporte, né, para estudar a história de Santa Cruz, para apresentar para os nossos alunos de maneira digital e interativa e com uma navegabilidade, um design atrativo. Então, é uma oportunidade que a gente de Santa Cruz tem aqui em relação aos nossos bairros vizinhos, aí, até de cidades vizinhas. Né? E para o meu lado cômico, né, morro de inveja. Mas a Tatiana está por aí, ou conversem com ela para levar o Habitar História para a cidade de vocês. E aí a gente tem esse processo da pesquisa, né, também a proposta da investigação, né, qual o lugar da minha localidade, começa do micro para o macro, né? Você tem a escola ali, né, qual é a relação da minha escola, da localidade, né, da minha escola, com o entorno, né? Será que qual o movimento social que a minha escola está envolvida ali no território, né? Então, a gente, quando pensou também a linha do tempo dos eventos, a gente pensou também de incluir boa parte do território de Santa Cruz, ele está contemplado de alguma forma com algum evento histórico. Né? Não é só porque eu estou no Aço, que eu estou longe da Ponte Jesuítas, aqui não tem história. Não, história, aí a gente volta lá no início da aula de hoje, né, da oficina de hoje, que a história ela já quebrou esse preconceito. Né? Então, a gente tem a história dos personagens. Né? Então, a gente traz a Dirce Galvão para quem está, vamos dizer, nem aqui para substituir, mas mostrar que a história tem todas as vertentes, né, de uso da história. Então, quem está no Aço, não tem nada de história, tem a Dirce, tem esse processo histórico. Eu moro no Antares, não tem nada de história, tem o movimento cultural da Biblioteca Marginal. Eu moro na João 23, não tem nada, não tem o processo de história aí, de movimento social, você tem a questão da ambiental e fora a questão também de Brasil e mundo, que permeia todas essas outras camadas também, esses contextos que atravessam esses momentos específicos da nossa localidade. Né? Então, o pessoal de outras partes da cidade, né, e outras cidades, fiquem atentos a esses contextos, né, que ajudam a entender, por exemplo, voltando ao hangar, né, do Zeppelin, ele está num contexto macro que é o governo de Getúlio Vargas. Então, qual é o governo do Getúlio Vargas ajuda a gente a entender a criação da base aérea para entender o festejo anos depois da base aérea de Portas Abertas, que a gente sente super saudade desse grande evento que tinha no bairro de Santa Cruz, uma vez por ano. Então, são esses movimentos, né, que a gente sempre vai e volta para poder entender essa questão do bairro. E o outro processo, né, que a gente tem, eu vou ir acelerando aqui, vou acelerar aqui, sistematização também, referenciação geográfica, cartografia, trabalhar com mapa é fundamental, né? Pensar mapas, ajudar como recurso pedagógico, um post-it e um mapa, olha lá na linha do tempo, marca aqui onde é que está tal lugar, né? O que você achou mais interessante. Então, a gente tem diversas propostas pedagógicas para utilizar a linha do tempo. Conversa com a gente, manda mensagem no Instagram do Habitar a História para dialogar com essas atividades que a gente consegue atender todo mundo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa, pode passar. Então, isso. E produtos, né, das atividades pedagógicas produção e comunicação audiovisual, né? Então, o próprio um site, fotografia, trabalhar com a questão da arte, desenho, vídeo, né? Dependendo do grupo escolar que você tiver, né, do público de estudantes,
A garotada adora tirar foto, adora tirar selfie, então incluir a fotografia, novas fotografias sobre o que a gente está falando aqui o tempo todo. Né? Então, eu estou falando aqui voltando, da Dirce Galvão. Eu vou lá fotografar a ONG, o trabalho do Levante, do Aço, vou lá fotografar o circo, né, dos meninos. Então, assim, tem todo um processo, né, que a gente pode estar interagindo a partir. Eu li essa informação lá na Habitar a História, vou lá fazer essa atividade de fotografia, de vídeo, texto, poesia. Então, tem diversas formas de trabalhar esse conteúdo que está disponível na linha do tempo, com todos esses recursos, para a gente poder estar. E, em especial, música, né? Também a garotada adora música. Pode passar. Tá. E aí é sempre bom a gente trabalhar com avaliação. Né? Se a gente está falando propostas pedagógicas, a gente tem que avaliar se a gente conseguiu ou não a atividade, né, os objetivos que a gente propôs. E aqui é só uma perguntinha que é de sugestão mesmo, né? Como ficou a interação do aluno, né, com os bens culturais e patrimoniais do bairro? Se houve mudança, não houve, melhorou, mudou significativamente? Então, perguntas que permitem que ele expresse consentimento, né? Menos perguntas abertas, fechadas, né, que seriam sim ou não quero responder, e perguntas do que mudou, o que aconteceu, o que você sentiu sobre, né, o que você achou interessante, o que mais chamou tua atenção sobre isso, que são também propostas de avaliação, né, para a gente também fugir do xizinho, né, pensar em respostas mais subjetivas e qualitativas sobre essa experiência do trabalho pedagógico a partir da história local. Eu acho que esse é o último, só para testar, pode passar. Esse era o último mesmo. Então, vou abrir aqui para o chat, né, para a Tatiana pedir para voltar aqui comigo. E é isso, assim, é um grande prazer estar apresentando isso para vocês. Acho que eu falei para caramba, né? Mas aí vocês me dizem se eu falei para caramba ou não aí no chat. Eu vou beber minha aguinha aqui. Obrigada, Bruno. É sempre um prazer escutar o Bruno. A gente teve assim uma longa jornada juntos, né, Bruno? Uma longuíssima jornada juntos. O Habitar a História, eu apresentei o Habitar a História para o Bruno. Eu sempre conto, porque é importante a gente contar de como a gente realiza os sonhos. Eu apresentei o Habitar a História para o Bruno há 2 anos antes, praticamente 2 anos antes da realização do Habitar a História. Né, foram muitas investidas, muita tentativa da gente realizar o projeto, e a gente conseguiu realizar, e a partir de então a gente teve um trabalho assim muito intenso, desde o momento em que a gente começou, definiu a implementação dele, muitas reuniões para definir quais eram as camadas, depois das camadas, muitas reuniões para a gente tratar dos textos. Como o Bruno disse, é um projeto que ele tem 3 eixos de trabalho, e um dos eixos de trabalho é a pesquisa, que acaba sustentando, através dos conteúdos, a linha do tempo. E esse trabalho de pesquisa envolveu 3 pesquisadores, que a gente, inclusive, está com um deles. Eu acho que só o Guaraci está aqui online, o Guaraci Rosa, a Keila e a Tamires. Não sei se a Keila e a Tamires estão online. O Bruno na coordenação de pesquisa, eu fazendo também a coordenação de pesquisa, porque a Rizoma trabalhou junto com o Bruno, não na produção dos textos, mas em toda a organização dos textos, o desenvolvimento dos conteúdos, a estruturação das camadas, a alocação das imagens, a produção das legendas, um diálogo muito intenso com o Guaraci, que nos ajudou na captação das imagens, também na descrição das legendas, enfim. É um trabalho muito intenso de estruturação de conteúdos, mas principalmente da capacidade de organizar isso numa leitura que é uma leitura que não é a leitura que a gente reproduz nos livros, a história contada, oficialmente contada. Teve uma pessoa no chat que falou sobre isso aqui. Então, é um trabalho muito longo para dar voz a essas pessoas, para dar voz ao patrimônio. Eu pedi, durante a fala do Bruno, para que ele falasse um pouquinho mais sobre a questão sobre o patrimônio, porque o Habitar a História ele se ancora no patrimônio e na arte. O patrimônio e a arte como pontos de conexão para desdobrar nos movimentos sociais e culturais. Né? A gente parte do patrimônio. Então, era importante, muito importante falar sobre isso.
Eu queria fazer um comentário enquanto o pessoal vai aqui, vou vendo se o pessoal comenta. O pessoal não mandou muitas dúvidas, mas o pessoal se empolgou muito com as possibilidades, Bruno. Isso também é muito interessante para a gente. Mas eu queria falar uma coisa que você falou, quando você falou que pensar a história local não precisa necessariamente seguir uma unidade geográfica, quando eu pensei o Habitar a História inicialmente, eu pensei cidade. Eu pensei num aspecto maior. Quando a gente foi para Santa Cruz, quando a gente desenhou Santa Cruz, a gente foi para o bairro. E eu falei, depois que a gente realizou a primeira edição em Santa Cruz, agora como é que a gente sai do bairro, né? Como é que a gente sai do bairro? Mas aí, assim, organizando, pensando os diferentes lugares, exatamente como você falou, a gente não está seguindo, não vai seguir uma unidade geográfica. A gente vai lidar com a realidade dos lugares de acordo com os seus agrupamentos, com como a gente acha junto com os parceiros, é importante dizer, a gente sempre vai ter parceiros locais, como a gente teve no NOP, mas a gente não vai fechar em um bairro, uma cidade, justamente pelo que você colocou, né? A história local não precisa necessariamente seguir uma unidade geográfica. Então, deixa eu ver aqui se comentários a respeito. Bruno, eu acho que eu vou mostrar a linha do tempo rapidinho para o pessoal. Não estava previsto isso, não estava previsto, mas eu acho que é bacana se a gente mostrar. Deixa eu voltar aqui, porque eu estou vendo os comentários lá na outra tela. Olha só, deixa eu só... Antes, enquanto a Aninha vai se preparando para colocar, a Natália fala aqui, ó, na Praça Seca, pela MUMI-PS, optamos por começar a contar essas histórias a partir das manifestações culturais, que nos possibilita fugir da linha da história oficial, que dá nome às ruas e praças do bairro. Muito legal esses vários referenciais mais democráticos. Ela acaba que trouxe uma prática que é uma prática que fundamenta a forma como a gente estrutura o Habitar a História, né, na concepção da linha do tempo. Muita gente falou dos eventos marcantes dos lugares. A Fabiana falou do evento marcante do Caju, que era a procissão de São Pedro. Barcos enfeitados, missa, festança com muita música, danças e comidas. Optamos por contar a história local pelo que não existe mais. A Maria de Fátima também fala muito de... Guaraci fala muito sobre isso, né? A macro-história é formada pelas micro-histórias que acontecem nos entornos, e é interessante que as escolas criassem suas histórias com suas próprias vivências. Foram muitas ideias trocadas também com Guaraci, muitas conversas. Deixa eu ver aqui. Fale. Eu só queria responder da Natália, né? Você já falou aí, maravilhoso, assim, é muito bacana, porque quando a gente trabalha com história, é justamente isso também, assim, muitos personagens da história de Santa Cruz, a gente não é só tradição clássica aqui, mas é aquilo que eu tinha falado, né? É a importância desse personagem, né? Como fato histórico mesmo, né? Assim, a gente não necessariamente negligenciou, a gente ampliou esses horizontes, assim, tipo, conhecer, por exemplo, o papel nesse contexto do Pedro II. Né? É um grande personagem da história tradicional, mas ele, na nossa localidade de Santa Cruz, para a história local, ele é um personagem fundamental que alterou a nossa realidade aqui social. Eu queria também aproveitar e falar, por exemplo, da Fabiana. Né? Eu achei interessantíssimo e sobre a questão de começar a história local pelo que não existe, né, mais, né, a abstração total da história, né, ali tinha. Graças ao nosso processo, a gente está perdendo muita coisa de residências, né, a questão também de investimento para construção civil, né, casas antigas, solares, essas coisas todas, alguns estão se perdendo literalmente, mas a gente ainda tem grandes monumentos ainda no bairro, né, então, de certa maneira, os nossos patrimônios, e também, e a minha sugestão é você ir para os patrimônios culturais também, né, Fabiana, porque, por exemplo, para a gente aqui, o Mineiro Pau é um respiro maravilhoso, né, assim, é uma felicidade
e morro de inveja que a gente tem aqui uma dança tradicional que veio do interior do estado e hoje é praticada com uma referência geográfica para o bairro de Santa Cruz e uma manifestação cultural interessante e que existe, né? Eu acho que é legal também você, a minha sugestão, né, trabalhar com esse patrimônio material que talvez não exista, mas abraçar, né, acolher esse patrimônio cultural que existe aí. Né? Com certeza a ideia é ter uma roda de jongo, um trabalho de dança, né? Se precisar de ajuda, a gente está aí. Era isso. Se não falou de novo, acaba o tempo. É porque eu queria lembrar para o Bruno, né? Eu lembrei para o Bruno logo que a gente entrou, que a gente fez 2 módulos, e eu falei no segundo módulo que a gente não faria o outro, mas a gente acabou fazendo. Hoje eu estou dizendo que é o último dos últimos, mas quem sabe, né? Em breve a gente volta, porque o assunto não acaba, né? A linha do tempo também não, a linha do tempo ela está em permanente construção, então o assunto não acaba. Mas, Bruno, a gente teve uma pergunta aqui, que foi pergunta, né? Não foi colocação. Qual seria o primeiro passo para criar um museu que preserve o patrimônio em outros bairros da Zona Oeste? Eu acho que é importante você falar, eu não sei se foi o Yuri que perguntou, eu não sei se o Yuri conhece o NOP e se de alguma forma ele está relacionando o NOP com o museu. Então, talvez seria interessante até você explicar muito rapidamente o que é o NOP para ele e responder a pergunta dele. Então, o NOP surgiu, né, em 83, com esse objetivo de pesquisar a história do bairro de Santa Cruz. E, obviamente, né, ele estava nesse processo de história local, que eu comentei anteriormente, e que foi se alargando, obviamente, conforme as necessidades foram aparecendo de pesquisar a história do passado. E a gente se reconheceu como museu, né, museu comunitário e museu de território, como um ecomuseu, em 1992, né, durante a Eco 92, né, que está lá na linha do tempo também, para vocês acompanharem esse resumo aí da história. E o que eu posso dizer com relação a essa parte de criação de museu, o que a falecida Odalice Pirioche dizia muito, é o desejo de memória. Né? O que eu gosto e que eu posso te dar de atenção é memória de quê que você quer rememorar, né? Que memória é essa que você quer trazer à tona, né? Então, assim, dos nossos colegas aí, eu trabalho com cultura popular, eu trabalho com o que já não existe. Então, assim, qual é o seu desejo de memória? Né? Que memória você deseja que o museu, né, comunique? Né? Então, esse é o primeiro passo para a criação de um museu. E, a partir disso, vem as coleções, vem o trabalho, o perfil do museu, se vai ser a história que eu quero contar a partir da obra de arte, e existem diversas tipologias. O ecomuseu é uma tipologia, museu comunitário é uma tipologia. Pode misturar museu casa, museu histórico, museu de arte, museu de ciência, museu de arqueologia. Hoje, eu gosto de acusar os análises também para isso, depois da Escola dos Análises, que permitiu fazer história de tudo, é possível ter museu de tudo. Né? Museu de brinquedo, a gente está agora com a criação de museu dos esportes em Santa Cruz, né, também, que a gente está nesse movimento aí de criação. E é isso, assim, acho que é um desejo, né? Que história a gente quer contar no museu. Aí, a partir daí, você já começa o processo de criação do museu que você deseja. Aí. Inclusive, essa é uma das perguntas do projeto. Se vocês verem nos nossos vídeos, uma das perguntas do projeto é: qual é a história que você quer contar? Né, Bruno? No vídeo, em tudo está essa pergunta. Qual é a história que você quer contar? Eu queria rapidamente, assim, antes que a gente acabe, porque a gente ainda tem algumas palavrinhas para falar no final, eu queria mostrar muito rapidamente a linha do tempo para vocês. Aninha, eu não vou conseguir manipular, vou pedir para a Aninha ir chegando para um lado para o outro. A Aninha, nossa super produtora, que não está aparecendo aqui, mas está fazendo isso funcionar, tudo isso acontecer. Vamos ver se a gente consegue colocar. A linha do tempo, gente, ela é aberta de forma ilimitada, qualquer um pode usar as informações. A linha do tempo de Santa Cruz, desenhada para Santa Cruz, ela tem mais de 170 textos inéditos produzidos pelos pesquisadores, mais de 400 imagens, conexões entre os eventos, vídeos,
conteúdos externos. É uma linha com muito conteúdo para a gente explorar e criar narrativas, criar abordagens através do que a gente oferece ali na linha do tempo. Então, a gente entra ali no Timelinify, pode clicar, consegue, Aninha, clicar lá no Adaptar a História, tem outras linhas do tempo, é importante dizer lá, as linhas do tempo são hospedadas aí. Ela está pequenininha assim na visualização, mas ela não é pequenininha assim, tá? Então, quando você só consegue botar ela pequenininha assim, Aninha? Acho que só. Então, ela tem essa capa, né, que tem uma introdução, e aí ela tem as 5 camadas, né? Não mexe nela por enquanto não, Aninha, só para eu poder falar. Ela tem as 5 camadas ali dela, eu não estou enxergando, eu vou ver por aqui, gente, só para me guiar. Espera aí, só um segundinho, que eu vou abrir aqui. Eu não sei se vocês estão enxergando. Vamos lá, ela tem a camada lá em cima, espaço vivido, depois movimentos sociais, festejos e culturas populares, ambiente e natureza, e no Brasil e no mundo, que é essa camada que a gente criou de sustentação. Inclusive, o processo de construção foi um processo de muita exploração, né? Muita conversa, muita dedicação para como a gente ia organizar. A camada no Brasil e no mundo foi a última que a gente criou. A gente, inclusive, fez essa camada a partir do entendimento de que a gente precisava deslocar e colocar de forma até secundária alguns eventos que são esses eventos da história oficial, para que eles não se sobrepusessem aos temas que a gente está colocando nas outras 4 camadas. Não para criar um apagamento, não para que a gente não tivesse importância, pelo contrário, para que a gente pudesse dar protagonismo a esses elementos que estão distribuídos nas outras camadas, né? Porque, afinal de contas, a gente está contando a história dentro de outras perspectivas e narrativas. Então, vocês veem aí que a gente tem um espaço de tempo, um recorte de tempo, né? Aí a gente está de 1500 até 2030, porque a gente tem Santa Cruz 2030, então a gente está até 2030. Esse tempo ele pode ser expandido e contraído. Faz assim, Aninha, abre para mim, por favor. Não, aí você está passando para o lado. Lá no maisinho, expande e contrai ela. Isso. Tá vendo? É um tempo que pode ser expandido e pode ser contraído, né? Você pode ir em datas específicas. Tá vendo? Você pode expande ela para mim, por favor, Aninha, expande. E aí você sai de ano e você vai acabar encontrando datas, ó. E aí você vai, ó, fonte Wallace, clica ali na fonte Wallace para mim. Fonte Wallace é inclusive um elemento do patrimônio. Quando você clica em fonte Wallace, a gente abre texto. Rola, por favor. Desculpa, gente, ficaria mais fácil se eu conseguisse, mas eu não estou com essa funcionalidade aqui na plataforma. Então, ela sobe, a gente tem imagens, vai carregando. Pode deixar que depois carrega. A gente tem imagens, muitas imagens foram produzidas, inéditas, que inclusive a gente está cedendo para o acervo do NOP, para fortalecer o acervo do NOP, e isso é um dos objetivos do projeto, fortalecer institucionalmente a instituição parceira com a qual a gente está trabalhando. Sobe, por favor, Aninha. Pode para cima. Pode seguir. Não volta não. Sobe. Quero ver lá embaixo. Vai para isso. Isso, vai. Aí a gente tem imagens, textos, imagens, né, de diversos momentos desse patrimônio. Pode subir. A gente tem legendas. As legendas, inclusive, elas têm leitura de texto com acessibilidade. E aí a gente tem referências, a gente tem links externos, tá? Vídeos, eventualmente. Não vou entrar no link externo, não. Sai desse evento para mim, por favor. Quando a gente quer procurar um tema específico, pode contrair o tempo. Contrai ali o tempo para mim. Bota no menuzinho. Desculpem, gente, deu narrar. Passa o cursor, por favor, antes de fazer a busca, passa o cursor para eles verem as conexões. Vai passando até você encontrar uma conexão. Isso, só passando assim, ó. Tá vendo? Eles têm o título, né? Todos os patrimônios, eles estão com imagenzinhas, porque a gente quis fortalecer a busca pelos patrimônios. Esse pontilhadinho que vocês estão vendo é porque a gente tem
essa história que pode, a gente pode contar a história através de cada uma dessas camadas. A gente pode contar a história através de um recorte, por exemplo, como patrimônio, e a gente pode contar a história através dessas conexões que a gente faz nos eventos, quase como se fosse assim, uma forma de contar vertical. Clica, por favor, na banda 24 de fevereiro. Né? A gente tem conexões entre os eventos. Então, aí, a gente tem o texto, esse texto foi escrito pela Keila, e teve uma pessoa, me desculpe que eu não estou conseguindo ver aqui agora, que falou da importância dos pesquisadores e historiadores. Foi uma opção do Habitar a História, muito conversada entre a equipe, com o coordenador e com todos os pesquisadores, da gente deixar os textos assinados por quem escreveu, pelos pesquisadores que escreveram, né? Então, foi uma opção assim, de organização e curatorial do projeto. Sobe, por favor, vai até lá embaixo, que eu quero mostrar a conexão. Então, você vai, conhece, vê as imagens, lê o texto, e aí, quando conhece, passa, e aí você vê que ele tem conexão. Então, ela tem conexão com outro evento, elenco teatral dos Amantes da Arte, que é o ETAA. Então, aí você vai dizer assim, opa, qual é a conexão da banda 24 de fevereiro com o elenco teatral da arte, o ETAA? Isso acontece em alguns eventos. Você vê que, às vezes, a gente tem uma história que você pode construir uma linha narrativa pelas conexões que a gente construiu e que não são limitadoras, né? Existem muitas outras conexões que podem ser criadas. Pode sair aí para mim, Aninha, por favor. Eu vou tentar falar, estou falando um pouquinho rápido só porque a gente tem tempo. E aí, bota na busca lá, Dirce. A gente tem um campo de busca. Clica na lupinha, ele vai aparecer. Ele está em movimentos sociais. Contrai o tempo que ele vai aparecer. Essa visualização não está ajudando muito a gente. Não, contrai. Clica no menuzinho. Eu estou apontando para a minha tela, como se a Aninha estivesse vendo o que eu estou fazendo. Lá, vamos lá. Lá. Então, você também pode buscar por eventos, né? E aí você tem a Dirce. Vê se tem conexão com na Dirce. Aí não tem conexão, mas tem muitas coisas, tá? Até porque a gente tem muitas reportagens falando sobre o trabalho dela. Então, vai lá embaixo, a gente tem referências de texto, bibliografia. Sempre que a gente tem patrimônio, a gente tem o link para os atos de tombamento, por exemplo. Então, quem quiser pesquisar sobre patrimônio, conhecer mais, a gente tem tanto informações, quanto fotos, quanto ato de tombamento. Pronto, então, fecha aí. Então, a gente tem o campo de busca também. Ok? Eu acho que foi só rapidamente a gente passar assim pela linha do tempo, mas visitem a linha do tempo, vão até lá, explorem os conteúdos, é aberto, gratuito, vocês podem abrir na escola, os alunos podem usar isso, vocês podem criar dinâmicas usando a linha do tempo, porque eles podem abrir, vocês conseguem abrir no celular também, isso é importante dizer. Pode fechar, Aninha, e voltar com a gente. Espero que vocês tenham gostado, apesar da minha explicação aqui sóbria. Aninha, muito obrigada pela ajuda. Deixa eu ver aqui se alguém comentou alguma coisa. Deixa eu só voltar aqui, gente, que eu estou lá e cá. Eu vou colocar o link aqui para quem não tem ainda. Tá no Instagram, né, do Habitar a História, mas eu vou colocar aqui só para quem não tem, que aí já clica já aqui, né? Isso. A Aninha colocou, mas é sempre... Obrigada, Adinaziva. Adinaziva, um elogio seu. A gente sorri de orelha a orelha. A Dinalzira é uma pessoa muito importante na oferta de informações sobre a história de Santa Cruz. Tem um perfil, você pode botar aqui o seu perfil para todo mundo conhecer, que é fantástico, no Facebook, que é fantástico. Por favor, divulga para as pessoas conhecerem. Obrigada, Maria de Fátima. Ela fala, essa linha do tempo sobre Santa Cruz é fantástica, repleta de informações que são apagadas no livro de história, é um riquíssimo trabalho. A gente fica muito feliz que todo mundo goste do que a gente produziu e a gente espera que a gente consiga, em breve, estar em outras localidades também, quem sabe junto a vocês. A gente está chegando no fim aqui.
Bruno, você quer fazer um fechamento? Você quer encerrar para eu depois falar os informes? Então, eu só coloquei aí a linha do tempo também, mais uma vez o link, né, para quem nessa vida corrida, né, perde sempre o link. Primeiramente, agradecer a toda a equipe, né, do projeto, aos patrocinadores, aos parceiros, né, porque é uma grande felicidade a gente sempre, e uma felicidade a gente sempre falar da história de Santa Cruz, e nessa oficina em especial, fiquei muito feliz também de ver essa integração com outros bairros, da gente também poder passar para frente a nossa experiência, né, e conversar sobre a produção da importância de uma história local. Né? Isso é fundamental dentro do nosso processo. E agradecer, né? Agradecer tem minha colinha aqui, ó, maravilhosa. Aninha é maravilhosa. Então, agradecer ao IED, a Rizoma pelo projeto, ao Timeline5, nosso patrocinador, que é Térnio. Eu acho maravilhoso. Assim, eu estou muito feliz de estar no meio, né, desse processo aí, de estar na construção dessa linha do tempo, que foi bastante trabalho, né, Tatiana? Né, Tatiana que eu diga, mas acho que é muito feliz a gente que a gente quer oferecer o melhor, né, que a gente tem de trabalho para a gente usar bastante. E sobre uma pergunta de alguém que já falou ali sobre o uso das escolas, depende da gente estar utilizando também. Né? A gente tem as demandas normais de projetos e tudo mais, e é incluir, né, dentro da narrativa do que a gente quer para o desenvolvimento do nosso aluno. Né? Então, é a partir do conhecimento do seu local, né, que ele vive, que ele vai construir também esse entendimento do mundo presente. Então, mais uma vez, é só agradecer e conta com a gente, segue o Habitar a História nas redes sociais, o NOP das redes sociais. Se precisar de alguma ajuda nos seus processos aí de pesquisa, de história local, conta com a gente, segue a gente também nas redes sociais para a gente poder ir trocando, né, e essa experiência do Habitar a História e conversando com a Tatiana aí para ela colocar na outra lei de incentivo aí um edital aberto, quem sabe, né? Se inscrevam para receber o Habitar a História, que seria maravilhoso. Aí a ideia. Obrigada, Bruno. É nossa ideia ir para muitos lugares. A gente já tem um desenho de lugares para ir no próximo ano, mas sempre, né, um trabalho duro da gente conseguir parceiros, mas a gente está na luta para conseguir parceiros para levar para outras localidades. Mas entrem em contato também, entrem lá no Instagram do Habitar a História, deixem o seu contato, falem o quanto gostaram, sigam lá, porque a gente tem conteúdo lá no perfil do Habitar a História. Aninha, por favor, bota o link do Instagram do Habitar a História. É muito importante que vocês sigam a gente lá. A gente depois, daqui a pouco, está partindo para outra iniciativa, mas a gente vai continuar divulgando informações sobre Santa Cruz. Tem rios lindos que vocês precisam ver, que são lindos lá. A gente falou aqui sobre... Alguém falou do Filhos da Ordem, Razão e Justiça, né, que é o Mineiro Pau. A gente teve o Mineiro Pau no lançamento do Habitar a História no NOP, foi emocionante. Ele dá voz através da música a muitos dos nossos rios. São pessoas incríveis, um patrimônio incrível, um patrimônio material incrível. Então, comentem lá no Instagram, mandem mensagens, vamos trocando ideia. Alguém perguntou aqui, que eu só vi aqui, eu não vi no chat, só apareceu aqui, depois a Aninha tem que resgatar, se a gente está trabalhando, está fazendo acompanhamento dos desdobramentos educativos que estão sendo realizados. Essa atividade a gente não tem estruturada, né, em termos assim, dentro do decorrer do projeto que a gente realizou, mas a gente já está estruturando em como a gente vai captar essas informações, porque o nosso desejo é que a gente tenha, de alguma forma, a contribuição entre os educadores que estão desenvolvendo práticas através da linha do tempo, para que você possa ver e possa reproduzir, inclusive, com desdobramentos. Então, a gente vai tentar, de alguma forma, entrar em contato com todas as pessoas que participaram, por exemplo, da formação, para saber se estão desdobrando práticas educativas e tentar que a gente mostre para os demais o que está sendo feito. Essa é uma das coisas. Outra coisa que eu queria dizer para vocês é que a formação ela foi composta de 3 módulos. Muitos de vocês não estiveram presentes nas outras 2 oficinas. Elas estão disponíveis gratuitamente. Aí eu vou pedir também a Aninha para colocar aqui, estou dando trabalho para a Aninha, para colocar aqui o link
das 2 outras oficinas que estão disponíveis no YouTube, espalhem para os outros educadores, espalhem para os professores amigos, espalhem para as pessoas que querem conhecer sobre patrimônio, que gostam de plataformas digitais, se interessam por história, memória e patrimônio para acessar e para conhecer, porque é muito bacana. A gente teve a participação do Rogério, que é o CEO do Timeline 5, falando sobre como usar a plataforma, né? Porque é super interessante também para a gente que vai fazer uma prática que é uma prática educativa, entender a usabilidade da plataforma. Teve o Bruno primeiro, depois o Rogério e agora o Bruno de novo. Então, vá até lá, conheça o que a gente fez nas outras 2 oficinas. E aí, um último aviso, que a gente vai conceder certificado para vocês que participaram dessa oficina, tá? E a gente vai fazer com vocês, quem não teve nas outras oficinas, a gente vai fazer a mesma coisa com vocês. A gente vai abrir para vocês olharem as outras 2 oficinas num período determinado de tempo, informarem para a gente que visualizaram e a gente vai conceder certificado para as 3, tá? Se assim vocês quiserem. Então, quem está participando aqui vai ter o certificado dessa oficina, quem está participando aqui vai receber um e-mail convocando para ver as outras oficinas, e se for desejo de vocês e participarem, a gente vai conceder certificado para vocês também, ok? Então, acho que é isso, né? Mais alguma coisa, Bruno? Posso encerrar? Tá, então, agradecendo novamente a participação de todos, todas e todes aqui. São 20h51. A gente teve pico de 36 pessoas participando. Numa terça-feira à noite, até pensei se era terça-feira, numa terça-feira à noite, ativos aqui, com comentários, gostando do conteúdo, celebrando com a gente essa realização. Então, mais uma vez, muito obrigada pela presença de vocês. Eu queria, mais uma vez, agradecer meu grande parceiro nessa jornada, que foi o Bruno, e ao NOP, a todas as pessoas do NOP. Queria agradecer ao Guaraci, que está aqui presente, que me mandou um obrigado aqui, um grande parceiro, um historiador e pesquisador, assim, e de um conhecimento, uma generosidade enorme. Então, todo mundo que tiver processos desse, quiser contactar o Guaraci, perguntar coisas para o Guaraci, ligue para o Guaraci, que ele é maravilhoso. Queria agradecer a todos, em nome dele, aos pesquisadores da equipe da Habitar a História, a produção que a gente teve, a Aninha, que está aqui, nos bastidores. Queria agradecer ao Timeline 5, deixar registrado o Timeline 5 também pelo acesso à plataforma, pela generosidade que está concedendo ao projeto Habitar a História de estar ali e poder colocar a história de Santa Cruz ao lado de outras histórias no mundo, de instituições tão representativas no mundo. Isso é muito importante a gente registrar. A linha do tempo de Santa Cruz está junto numa plataforma que conta, por exemplo, a história, tem uma linha do tempo que conta a história do Museu do Ipiranga, da Fundação Batalha de Ajubarrota em Portugal, do Parque de Sintra em Portugal, ou seja, a gente está figurando junto a outras instituições de relevância. Isso é muito interessante, muito bacana para Santa Cruz. A gente fica muito feliz com essa realização. Nossos agradecimentos também à Ternium, que foi patrocinadora desse projeto, pela generosidade, pelo entendimento, pelo acolhimento, por estar junto o tempo todo, produzindo conteúdo, inclusive pelo canal de comunicação dela, muito animada com as possibilidades que a gente tem, que a gente teve dentro do Habitar a História, principalmente pelas possibilidades que a gente tem de atuar dentro do campo da educação com esse projeto. A Lei Federal de Incentivo à Cultura, né, o Governo Federal, o Ministério da Cultura, a importância desse mecanismo de fomento para a cultura brasileira. Mais uma vez, celebrarmos a Lei Federal de Incentivo à Cultura, que todos conhecem como Lei Rouanet. E agora, sim, nós encerramos a nossa formação. Quem sabe a gente terá outras, mas não dentro da construção desse módulo inicial. Agora é verdade. Então, encerramos a nossa formação brilhantemente. Bom sentir saudades, acho que todos nós vamos sentir saudades, mas quem sabe a gente em breve se encontra para mais atividades do Habitar a História, costurando histórias de Santa Cruz e de outras localidades
falando sobre patrimônio, falando sobre história local, sobre memórias, sobre pessoas, sobre manifestações populares, artísticas, enfim, sobre tudo que representa e sobre esse guarda-chuva que é o Habitar a História. Mais uma vez, muito obrigada a todas, uma boa noite e, por favor, vamos lá visitar o Habitar a História e fazer ele durar bastante. E muito obrigada, Giliard, Hanna da Inclua, mais uma vez, na acessibilidade. Não podemos nunca deixar de falar sobre isso. Acessibilidade, eles aqui presentes, todos os nossos materiais da formação estão com Libras. Então, também se conhecerem professores, educadores e pessoas que tenham que precisem do acesso ao conteúdo através de Libras, todos eles estão com Libras. Então, agora sim, encerrando, Bruno, mais uma vez, obrigada. E uma boa noite para todos. Até a próxima.